Salve cervejeiro, salve cervejeira, muito bem-vindos a mais um episódio do Pindureta Cast, o podcast das boas cervejas e das boas histórias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cerveja e estratégias de negócio. E eu trouxe aqui o meu amigo e CEO da CBCA, Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal, Gustavo Barreira. Gustavo, tudo bem, cara? Agora, ó, a hora mais foda do episódio, a hora que a gente se cumprimenta por trás aqui, ó. Tá bom. Como é que tá, cara? Tudo certo? E aí, Douglas? Um prazer estar com você aqui no Pindureta. Adorei o nome, sensacional, bela sacada. Muito bom, cara. Então, Gustavo, a gente sempre começa aqui o nosso programa, cara, puxando a capivara dos entrevistados, né? E eu, cara, dei uma mergulhada a fundo aqui, fui ver que, pô, você já foi engenheiro agrônomo, executivo da área financeira, jogador de tênis, cara, mas eu tava pensando aqui que eu acho que você tá mais pra corredor, cara, porque eu não aguento mais te chamar pra jogar e você correr, viu, cara? Você vai ver só o dia que a gente for pra quadra, você vai ver só quem que vai correr. Não, eu acho, né, cara, pô, você tem uns 20 centímetros a mais, a probabilidade de eu perder é muito maior. Começou cara. A desculpa já. Eu tô machucado também, cara, tô fora de forma. Cara, primeiro, obrigado por você ter vindo, né? Acho a história do que vocês estão fazendo é uma história super bacana. E vamos começar lá do comecinho. Me conta um pouquinho a tua história. Antes da gente falar sobre a CBCA, me conta um pouquinho a tua história com cerveja, cara. Legal. Cara, assim, como consumidor de cerveja desde sempre, né? Desde a adolescência e depois, mas a gente é de uma geração, né? A gente deve ter a idade muito parecida. 28, a gente 29, é né, isso aí, cara? Por aí. A gente é de uma geração que conheceu a cerveja de um jeito e depois viu toda essa transformação que aconteceu no padrão de consumo da cerveja e foi apresentado para um outro mundo, né? Então hoje o nosso padrão de consumo de cerveja é totalmente diferente do que era o nosso padrão de consumo quando a gente tinha 15 anos, 16, 17, 20 anos. E graças a Deus, então, né, cara? Graças a Deus, porque foi uma evolução. E não foi só na cerveja, em tudo. É café, vinho. Quem que nunca tomou o vinho da garrafa azul? O alemão. E assim, é uma evolução geral. Hambúrguer, tudo, nosso padrão de consumo melhorou, né? Então... Na época você já gostava de cervejas diferentes? Quando você era novo? Sim, assim? sempre. Meu pai sempre viajou bastante para fora. Meu pai também engenheiro, sempre ia montar usina de açúcar, montar cervejaria em outros países e acabava trazendo cerveja diferente. A gente, cerveja com chocolate, incrível, mas como assim cerveja com chocolate e tal? Então, sempre esperava ele viajar para poder ter acesso a esse tipo de coisa. Em 2015, final de 2014, a gente foi convidado para entrar na sociedade da época da cervejaria Leuven, lá em Piracicaba. Ah, não sabia, a Leuven já existia antes de vocês. Já. A Leuven foi fundada em 2010 por dois irmãos e um terceiro investidor. Né? Os irmãos são o Alexandre e o Fernando Godoy. E tinha um terceiro investidor, que a história da CBCA é cheia de coincidências. Então, as coincidências começam aí. Esse investidor que fundou a Leuven com eles em 2010, ele, por pura coincidência, era meu sócio também no empreendimento com carnes em São Paulo. E em 2014, eles precisaram fazer uma reorganização societária, esse terceiro investidor saiu e a gente entrou no lugar dele, meio que fazendo um negócio, eu entregando minha participação nesse investimento com carnes especiais para ele e eu ficando com a participação dele na Leuven na época. Isso foi começando em 2015. E a gente chegou lá praticamente do zero, porque eles tinham parado a operação em 2014. A gente chegou, olhou aquela fábrica, tinha um cervejeiro, tinha um assistente, na verdade não era um cervejeiro, era praticamente um zelador, né? Porque ficou um ano sem fazer cerveja. E a gente recomeçou, né? A gente brinca que entrou no segundo ciclo da cervejaria. Pegamos o bastão de onde eles tinham levado até então. Renascimento do negócio, assim. E vamos recomeçar. E aí começou a nossa história na Leuven em 2015, 2016. Né, o Dimmer começou a trabalhar com a gente na época, fazendo uma reformulação de receitas. Veio a época da realidade aumentada dos rótulos, né, que foi um famoso, marco, né? Virou meme e tal. E a fábrica começou a ficar pequena. A gente foi colocando tanque, a fábrica ficou pequena. A gente teve que mudar para um outro lugar.
E tem um bairro em Piracicaba, que é um bairro super famoso e super histórico, ali onde era uma antiga usina de açúcar, que é o bairro Monte Alegre, que um dia passando na frente eu falei, pô, meus filhos estudavam ali do lado, eu falei, a cervejaria tem que vir para cá. A gente precisava restaurar o espaço e para essa restauração foi quando a gente fez a primeira rodada do Equity Crowdfunding, o primeiro crowdfunding cervejeiro do Brasil. E aí a gente levantou o capital, restauramos o espaço, que hoje virou um grande polo gastronômico em Piracicaba. Depois já existia um restaurante lá, 2 na verdade, depois disso vieram outros. Então o pessoal começou a ir para lá depois que vocês foram. Já existiam 2, a gente foi o terceiro, com a fábrica e com a Taberna Leuven, lá em Piracicaba. E aí vieram outros depois, ocupando outros espaços também, porque a usina era enorme, chegou a ser a maior usina do Brasil. Então, sério? Virou ali um polo gastronômico incrível. Então deve ter espaço ainda assim ocupar até hoje lá. Tem ainda, e agora está caminhando para ser um espaço de eventos também. Licitar, coisa então, assim. Exatamente. Mas é público ou esse espaço é privado? Hoje é um espaço privado. Privado. Então, e aí a gente montou ali, transferimos a fábrica do centro da cidade para lá. E aí em 2019 veio a ideia da criação da CBCA. Né? Lembra que, em 2019, ainda um ano antes da pandemia, estava acontecendo um boom de oferta de cerveja no mercado. Sim. Então tinha cervejaria nascendo em todo lugar do Brasil e o mercado começou a ficar cada vez mais regionalizado. E ele, por muito tempo, ele virou um mercado muito regional. Então marcas, por exemplo, a Schornstein, que nasceu em 2006, que, entre aspas, exportava para o Brasil inteiro, vendia muita cerveja para outros estados, começaram a virar mais marcas mais regionais, porque os outros estados que não tinham acesso a produtos craft, né, produtos artesanais, começaram a ter suas próprias cervejarias. E o mercado começou a se encolher. Agora, a Schornstein em específico, ela tinha aquela operação lá em Santa Catarina e ela tinha uma operação em São Paulo, né, numa outra cidade, era Olambra. Olambra. Era uma fábrica que tinha lá também? Era uma fábrica, a Schornstein nasceu em 2006, está completando 17 anos agora esse ano, com um brewpub, que hoje é o Schornstein Kneipe, em Pomerode, que é o bar. Já. E eu não sei a data exata, mas em algum momento, acho que 2013, 2014, eles montaram uma fábrica em Olambra e em 2016 resolveram fechar a fábrica de Olambra e abrir uma fábrica do lado do Schornstein Kneipe. Então, o brewpub deixou de ser um brewpub. Lá em Pomerode. Deixou de ser um brewpub e passou a ter uma fábrica também. O bar virou só bar. Então, bar e fábrica hoje em Pomerode estão um do lado do outro. E a fábrica de Olambra, ela foi meio que quase como se tivesse sendo trocada pelos equipamentos que a Schornstein comprou, porque ela vendeu para a Egisa na época. Depois a Egisa passou para frente, mas ela vendeu em troca de equipamentos, que foram os equipamentos que estão com a gente até hoje lá na fábrica de Pomerode. Cara, e uma dúvida nessa movimentação ali, a primeira, falando um pouquinho até sobre a criação da CBCA, eu ia te perguntar por que a Leuven e a Schornstein e se foram as duas primeiras marcas? Acho que foram as duas, né? Começou por ali a história, né? Foram. Tem muita história legal de bastidor, assim, né? Na época, eu e a Karen, né, eu não estava 100% na cervejaria, e a Karen que tocava o dia a dia ali, né, depois ficou responsável por um bom tempo pela área comercial, depois pelo marketing, e ela saiu agora no começo de 2023 para preservar o relacionamento, né, porque trabalhar junto com marido e mulher trabalhando junto não é fácil, não. A gente passou quase 10 anos trabalhando juntos, né, então bastante tempo. Então se gostam, cara. Cara, trabalharam 10 anos juntos e estão juntos é porque se gostam. Não, e assim, foi uma opção difícil, mas necessária no momento. Você sabe que eu trabalho com a minha mulher também aqui, né? Na verdade... Conhecemos ela agora. Aqui. Sim, ela... Antes você falava que ela trabalhava comigo, mas, cara, ela é tão competente e ela tá evoluindo como ser humano e eu tô involuindo. Então, acho que hoje eu trabalho com ela, sabe? E também deu certo, cara. A gente tinha um baita, assim, receio, né? No começo ali, porque, cara, somos pessoas completamente diferentes, assim, no jeito de fazer, né? E no final, cara, deu certo.
o complemento foi muito maior do que as diferenças ali, né? Mas é um negócio que tem que exercitar, né, cara? Não é uma coisa assim... não é uma coisa que acontece assim. Você tem que exercitar, combinar E assim, eu admiro pra caramba isso. Acho super legal quando as coisas se encaixam, quando funcionam. E funcionou pra gente por muito tempo. Então, assim, mais recente que algumas decisões que a gente tinha que tomar, né, a empresa cresceu, a empresa ganhou outra dimensão, né, a gente saiu por muito tempo, a gente passou pelaquela situação de estar sábado à noite, sei lá, assistindo um filme, não sei o que, toca o telefone, um cliente vai para a fábrica, a gente mesmo pega o barril, põe no carro e vai entregar para o cliente, porque assim, a cervejaria sempre foi tudo para a gente, né? Então é muita intensidade, é muita paixão, é muita dedicação. Mas mais recentemente a dor começou a ficar um pouco maior do que o prazer que trabalhar junto traz. O crescimento, então, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ali. O crescimento ele traz, né, cara, essas dores, essas coisas que, cara, você tem que passar por aquilo, né? Não tem o que fazer e é foda. E Douglas, cara, tem algumas questões, né, que são assim, o crescimento ele te obriga a descentralizar. Então, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, a gente vendia, a gente entregava, a gente emitia nota fiscal, a gente tinha uma equipe pequena, de repente vem a fusão com a Schornstein. E aí essa fusão já fez a gente ter uma fábrica em Pomerode, uma fábrica em Piracicaba, depois veio a aquisição da fábrica 75, né, do Cassiano, em São Paulo, que fez a gente abrir um CD em São Paulo, depois abrimos um CD ali em Tijucas, ali próximo de Floripa, aí veio a aquisição da startup em 2022. Sim. Cara, não tem como você dar conta. Pessoas diferentes, culturas diferentes, operações que funcionam de um jeito diferente, né? E você entender que você tem que descentralizar, que você tem que delegar, não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Você precisa de gente boa, falando a mesma língua, nas diferentes unidades que a companhia tem, sabendo que no momento que você não está lá, eles estão fazendo do jeito que eles estão ajudando você a construir uma cultura, que é a parte mais difícil da história toda. Sem dúvida. Pô, eu vejo aqui no seu escritório, você tem uma cultura muito legal, que eu vejo as placas, né? Tipo, não fuja dos problemas. Isso está sendo transmitido, as pessoas estão respirando aquilo toda hora. Mas é engraçado, assim, porque é um negócio que você, por mais que ela exista, né? Você tem que ficar exercitando isso, relembrando, né? Porque pessoas entram, pessoas saem. A gente tem uma coisa interessante aqui, tem pessoas que trabalham com a gente e elas em algum momento decidem sair e em algum momento elas decidem voltar. E isso é legal demais, cara. Puta, a gente tem alguns cases assim de gente que assim, passou um tempo, a gente falou, puta, cara, eu não conseguiu mais resolver essa porra aqui, vamos ligar pra pessoa. E a pessoa fala assim, cara, putas, sou apaixonado por vocês. Então vamos fazer essa pessoa voltar, porque, cara, a hora que ela volta, ela traz tudo aquilo que a gente construiu junto, né? E eu quero falar bastante com você sobre cultura, mas antes eu quero abrir uma cerveja, cara, porque esse papo tá me dando uma sede. E por mais que você... Eu não sei se você já tá enjoado de tomar, cara, eu abri um produto aqui, que é o produto da Schornstein que a gente mais vende aqui, que é a Schornstein IPA. E vou te pedir o sacrifício de tomar ela mais uma vez aqui durante o nosso papo, cara. Não tem como enjoar. A Schornstein IPA é o produto de segurança, né? É aquilo que a gente brinca lá na cervejaria, que é aquela história, você chega numa tap house com 30 torneiras, é aquela que você toma enquanto você escolhe o próximo gole. Vou trocar aqui. Acho que é uma boa troca essa, hein? Você deu um copo cheio pra mim e ficou com vazio. Tô falando longe do microfone, cara. Saúde, filho. Acertaram a mão legal aqui, né? Eu gosto desse produto. Esse é um produto... E ó, essa aqui tá fresquinha, cara. Produto de segurança.
Vende bem essa cerveja, né? É o produto que a gente mais vende. A Lager de vocês tá boa também. Até esses dias eu ia te escrever. Tomei a Pilsen, tava bem gostosa. Eu sou chato com Pilsen, cara. Eu acho que quando a cervejaria faz uma boa Pilsen, assim, é um bom sinal. É. E tem tudo a ver também com essa migração, né? Com essa mudança no padrão de consumo que a gente começou falando no começo da conversa, né? Então, a gente vê hoje a gôndola do supermercado, que é a maior referência, né, de como que o brasileiro está consumindo hoje cerveja. Você vê uma invasão de produtos especiais, vamos chamar assim. É Witbier, é Weiss, é IPA, algumas cervejas mais diferentes, né, para servir de experimentação. Você tem que ficar antenado com isso. A gente falou um pouco sobre isso em outros episódios aqui, de entender muito bem o timing do mercado, cara. Que às vezes você tem um produto muito bom, mas o mercado não está pronto para ele. E daí ele não vai, né? Então, assim, é o produto certo na hora errada, né? E aí tem o outro lado também, de o mercado andar e você ficar, né? Então, porra, é cruel, né, cara? Você tem que ficar cuidando no pulso ali, entendendo, pra onde que vai e tal. E assim, daí a gente entra sempre numa discussão de estratégia comercial, né? Assim, qual é a estratégia comercial? Quais são os canais? O que você vai oferecer em cada canal? Qual é o estilo? Qual é a embalagem? Qual é o preço? É foda, né, então, cara? Bastante coisa, né? Cara, assim, é um quebra-cabeça, né? Porque o produto que você vende numa grande rede de varejo é diferente do que você vende no e-commerce, ou que você oferece, não que você vende. Você vende a mesma coisa. Num bar, do que você vende na tua fábrica, por exemplo, o cara que vai na tua fábrica provavelmente não quer ir lá tomar a tua Pilsen, né? Exato. Ele tá buscando outras coisas, né? Eu reparo muito isso, sabe? Assim, a gente não tem como, né? A gente tá num bar que tem produto nosso, você não relaxa. Você fica sentado ali, você fica observando. Se é uma tap house de alto serviço, o cara vai com o cartãozinho, você fica olhando em que torneira que as pessoas estão indo. Você fica atento ao padrão de comportamento de consumo 24 horas, 7 dias por semana. Você sabe que a gente tem 12 anos, né, de história. A gente começou com um bar, era um bar, um empório e tal. E durante alguns anos a gente teve esse negócio. Enquanto a gente teve, eu nunca mais tive prazer em nenhum bar. Eu nunca mais consegui sentar e tomar uma cerveja e falar assim, porra, tô aqui agora com meu amigo tomando uma cerveja. Era sempre, cara, você prestava atenção no cara que te atendia, você olhava o produto, você ficava vendo o preço, você ficava olhando o consumo. Puta merda, depois que a gente vendeu, o negócio saiu assim. Cara, é muito bom ir num bar hoje. Você fala assim, cara, tô aqui pra fazer porra nenhuma, cara, só pra sentar e tomar uma, né? Então, você sabe até a Karen, hoje ela toma muito menos cerveja do que ela tomava antes. Porque para ela gerou um pouco disso, sabe? Assim, ela não consegue tomar uma cerveja sem ficar avaliando a cerveja. Só pelo prazer de tomar uma cerveja. Então ela já fica avaliando se o aroma tá legal, se a pasteurização foi boa, se a relação do equilíbrio entre lúpulo e corpo tá legal, tá bem feita. Sim. E eu ainda vivo um pouco disso, sabe? De ir no bar e ficar olhando para a bandeja do garçom para ver que tipo de estilo. Você consegue reconhecer pela cor do copo, né? Se tá mais esbranquiçada, já é uma Weiss ou uma Witbier. Tem uma história boa pra caralho dessa prisão de quem tem um negócio de cerveja, cara, que é em 1900 e... Nós estamos em 2023, né? Abrimos o Clube do Malte aqui em 2010. Deve ter sido em 2005, 2006, por aí. Eu trabalhava numa agência de publicidade aqui, em Curitiba, e a gente fazia a comunicação da Eisenbahn. Cara, e era um negócio... Porra, a Eisenbahn era um negócio assim, claro, muito diferente do que é hoje, assim. A Eisenbahn era aquela fábrica lá na Rua Bahia, que tinha aquele barzinho ali embaixo, o Juliano, o Bruno e o pai dele e tal. E o Juliano sempre vinha bastante pra cá e tal. E a galera da agência adorava a marca, que, cara, a gente pegou bem o começo do movimento ali e tal. E aí, todo ano a gente fazia uma festa de final de ano na agência e chamava os clientes. E aí chamava, na época a gente atendia os caras da Volvo, do Boticário, e liguei pro Juliano e falei, cara, vem aqui, vai ser a nossa festa de final de ano e tal. E nós vamos fazer lá no Jokers, né, cliente de vocês, então vai ter a cerveja de vocês e tal.
Não, porra, beleza, eu vou, tal. Cara, festa super bacana, tal, daí chegou no meio da festa, assim, o Júnior falou, pô, cara, pediu uma cerveja, tá? Eu chamei o garçom, assim, cara, vem aqui um pouquinho. Veio o garçom dele, cara, me traz uma Pale Ale. O garçom olhou pra ele, Pale Ale. Daí ele falou, aquela verdinha. Daí o garçom, tá, verdinha, beleza. E, cara, né, era uma época que a Eisenbahn fazia um rótulo que era uma cerveja de Natal. E que era verde também, só que era verde mais escura. Daí chegou o garçom lá, pô, o garçom fudido, assim, um monte de coisa, pedindo tal, pô, a gente pedindo coisa pra ele chegou e veio com a cerveja de Natal. E entregou, daí o Júnior falou, puta, cara, não é essa, cara, é aquela outra verdinha mais clara, tal. Daí o garçom olhou pro lado, assim, chamou ele, assim, falou assim, cara, vou te contar um segredo, é o mesmo produto, cara, ele só troca o rótulo. Cara, você pensa um cara que ficou bravo, cara, meu. Cara, o cara quase infartou e falou, porra, cara, como é que você fala uma coisa dessa, tal? Puta, cara, daí assim, eu me caguei de rir, cara. Eu falei, meu, você vê que merda, cara. Você trabalha pra cacete pra fazer um negócio, pra criar um produto, aí você vai fazer o rótulo, você fala, pô, eu tenho que pensar num diferencial pra esse rótulo. Aí o garçom chega e fala, cara, é a mesma coisa, cara, ele só troca o rótulo. Cara, mas você sabe que uma das maiores dificuldades que a gente tem é, assim, nesse meio de cerveja artesanal, craft e tal, é a educação, né? Educação cervejeira, estou me referindo, a educação cervejeira no on-trade, no ponto de consumo. Não tenho dúvida. Isso há anos. E assim, você imagina, a Eisenbahn, eu também sou grande admirador da história, adoro os irmãos, o Juliano, o Bruno, e assim, cara, eles fizeram um favor pra gente porque eles já criaram um produto bom com nome difícil. Sim. Então, sabe que tinha uma... tá aí pra gente, foda. Tá ali, né? Tinha uma bolachinha que a gente fazia na agência, assim, que na verdade não foi nem a gente que fez. Eles já faziam isso lá, eles tinham uma house lá que era Eisenbahn, daí tinha embaixo, diga Eisenbahn, eles pronunciavam como... a mesma coisa. O Schornstein, cara, eu vou te falar, de cada 10 pessoas que escrevem, 9 não põem o N ali no começo, cara. É praticamente impossível o cara, lembrar. É tanta consoante no nome que... Aí a gente brinca com isso também, né? A gente gosta disso. Schornstein. Só que tem gente que fala Schornstein. Então, assim, tem diversas interpretações, mas depois que pega o jeitão... O que significa mesmo? Chaminé. Chaminé, que é onde nasceu a fábrica, no Brewpub que nasceu a fábrica, o que hoje é o Schornstein Kneipe. Tem uma chaminé ali, industrial, daquelas de tijolinho, sabe? Lindo lugar, mas que tem a ver com o nome. Deixa eu te falar uma coisa, pra não fugir do nosso papo aqui, porque, foda de história de cerveja, que, cara, daqui a pouco a gente começa a contar a história, e se a gente tomar umas 3 dessas, nós vamos contar até umas histórias que não pode aqui. Ou que não existe, até começa a inventar. Mas, cara, eu queria trazer um pouquinho aquela questão da cultura, porque o que eu acho do caralho na história de vocês ali, vocês foram, assim, o primeiro grupo, na minha visão aqui, que tiveram uma visão de criar um grupo de negócios, né? E pensar numa expansão através de uma consolidação ou da junção de coisas complementares e tal. Acho o nome, cara, muito bom. Acho bom pra caralho, Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal. E aí você entra num jogo que você começa a pensar qual que é a próxima pecinha do Lego que você vai colocar ali para deixar o teu Transformers mais parrudo, né? Puta, preciso de logística, não, daqui a pouco não, preciso de tecnologia, não, preciso aumentar canal, preciso aumentar a capacidade de fabril e tal. E no meio desse negócio todo, cara, tem a cultura, né? Que é o jeito que as pessoas fazem as coisas e o que você quer no final de DNA para esse negócio todo, né? Cara, eu imagino que deve ser uma puta dor de cabeça para vocês, né? Eu queria te perguntar como é que vocês trabalham isso, cara? Tem algo estruturado? Não tem? É um negócio muito mais de corpo a corpo? Conta pra gente um pouquinho como é que vocês trabalham isso lá dentro da CBCA, cara. Douglas, assim, é bem difícil. Imagino. Tá? Tudo é muito complexo, porque assim, toda escolha tem uma renúncia. Quando você escolhe crescer muito rápido, ou quando você escolhe fazer
a sequência de movimentos que a gente fez num espaço tão curto de tempo tem coisas boas. Então você se posiciona no mercado, você acaba sendo o primeiro a se mover, né? O first mover. Você tenta trilhar um caminho que ainda não é um caminho conhecido dentro do mercado de cerveja craft no Brasil. E pode ser que você beba água limpa mais para frente. Mas no começo, né, a sensação é aquela sensação de estar com um facão e estar desbravando assim, floresta nativa, né? Muito mais dúvidas do que certezas. Muitas dúvidas. O que são pontos importantes? Assim, a gente sabe que a gente vai fazer movimentos que podem dar errado. Fizemos vários. Eu acho que o segredo da história, que não é segredo nenhum, mas eu acho que é o jeito de ser, é corrigir o mais rápido possível. Percebeu que está errado? Não insiste no erro, não fica dando cabeçada, não seja teimoso achando que isso, porque a ideia foi sua, você tem que acreditar que aquilo está certo. Eu acho que a moeda aqui é o aprendizado, né? O cara tem que gostar do aprendizado, porque fala assim, eu sei que eu vou errar algumas coisas. Com certeza. Então assim, se apega no que você aprendeu ali e o que deu errado varre, né? Porque... foram 6 M&As, 6 fusões e aquisições em 3 anos. Sim, então, muita coisa, não tem como você achar que você vai construir uma cultura do dia para a noite. Não tem como você trazer para dentro do seu negócio culturas tão diferentes, culturas de distribuidor, culturas de empresa de Pomerode, contra uma cultura de uma empresa de Piracicaba, Paulista. Assim, não tem como você colocar todo mundo no mesma empresa, na mesma companhia, e você achar que todo mundo está falando na mesma língua no dia seguinte. Sim. É o que eu brinco, falo com o pessoal lá, a gente colocou um monte de melancia em cima de um caminhão, e uma melancia ficou meio torta, uma melancia caiu para fora, uma melancia acomodou, a outra não. Só que todo dia esse caminhão, ele anda, e ele vai andando e as melancias vão se acomodando. Só que essa acomodação é uma acomodação de anos, ela não é uma acomodação de agora. Sim. De semanas, de meses. E sai gente, entra gente. Sai gente. Eu vou te dar alguns dados aqui. A gente está crescendo numa média de 50% a 60% ao ano nos últimos 3 anos. Cara, deixa eu só te falar uma regra do Pindureta que é o seguinte. Toda vez que o cara quer fazer um merchandising, tem que mandar uma caixa de cerveja na faixa. Como você me trouxe aquela caixinha de sem álcool, vou deixar você fazer, já tá pago, mas os próximos... Não, cara, eu nem vou fazer merchan, cara. Isso aqui pra mim tá mais como um lugar pra desabafar do que pra merchan, cara. Chora aqui, Nossa, cara. Isso tá mais pra um divã do que pra merchan. Então, muito assim, crescimento, né, cara? Cara, não dá. Estoura assim, a empresa. Até teve um amigo que falou, cara, sabe o carro que tá vindo numa velocidade, de repente começa a rampar lombada? Sim. E então, assim, eu tô falando muito menos para comemorar e muito mais para compartilhar a história das dores e renúncias, né? Então, assim, você escolhe ir por esse caminho vai te trazer um crescimento acelerado. Esse caminho vai encher o caminhão de melancia rápido. Mas, cara, o caminhão aguenta a carga? E a gente percebe que às vezes não aguenta. Assim, e os dados que eu vou trazer são dados, esse foi o bom. Agora vem as renúncias. A gente tem um turnover, um giro de pessoas dentro da companhia muito alto. Então são questões relacionadas à cultura que tem que ser trabalhadas, são questões... Porque também uma pessoa que trabalha muito bem numa empresa de um tamanho X, quando essa empresa cresce nessa velocidade, ela pode não querer ou não se sentir à vontade numa empresa de um tamanho Y. Sim. Cara, isso que você está falando é super interessante, assim, a gente que vive num negócio de pequenas, de médias empresas, assim, tem um puto exercício da gente entender quando o jogo mudou, né? Às vezes você também fala assim, cara, o jogo mudou, eu tô errado, eu perdi, eu saí do trilho, eu preciso voltar pro trilho. E você tem uma velocidade para perceber isso. O cara que trabalha para você tem outra. Às vezes ele não percebe. Ele acha assim, às vezes tem situações da empresa assim que a pessoa vem falar com você, sei lá, fala um negócio e fala assim, meu Deus, cara, o cara tá vivendo num mundo diferente do que eu tô vivendo. E aí sabe o que é o pior? É que a culpa é tua. Porque você não conseguiu chegar e falar assim, cara, deixa eu te falar, é outro mundo, é outra música, esse baile aqui, dança diferente, volta aqui, vem aqui, é isso aqui, ó, né? E então é aquela coisa, né, cara,
tudo acaba voltando e sobra sempre, porra, nos líderes, né, nos empreendedores, e fala, puta merda, falhamos aqui, ou precisamos intensificar a comunicação, explicar melhor. É um processo doloroso, né, cara? É que, de certa forma, Douglas, a gente acaba dedicando, sei lá, 70%, 80% do nosso tempo nessa arrumação de casa, mas a cabeça tem um espacinho guardado dentro dela que ela já está pensando no que vai ser a empresa nos próximos 3, 4 anos. Sim. Então, os próximos pontos... Você está mexendo aqui porque já estão sendo desenhados, lá, né? cara. Assim, você não controla isso, entendeu? Você prioriza. Agora eu não vou mexer nisso. 2023 pra gente é um ano de arrumação de casa. Assim, é crescer, sim, mas foco na arrumação de casa. Mas mesmo assim, com esses números que você me falou lá de crescimento, é foda de organizar, cara. Porque assim, você tem que atender cliente, né? Você tem que atender pedido. E aí você vê que passa o ano, cara, puta, 20% do teu tempo foi resolvendo o problema, né? Mas muito mais, problema, né? Na verdade, muito mais. Assim, porque, veja, tem uma questão que 6 M&As em 3 anos. O que significa isso, além da cultura? Na parte pragmática, no hard do dia a dia ali, né? Sistema. Sim. Tem uns que vieram com contabilidade externa, tem uns que vieram com contabilidade interna. Todos os planos de contas de todas as empresas são diferentes entre si. Não tem por que ser igual, eram empresas independentes, cada um fazia do seu jeito. Então, a gente foi para uma implementação de um sistema, de um ERP parrudo, de renome. Então, assim, é 1 ano e meio para você implementar um sistema e fazer tudo isso funcionar, treinar as pessoas, daí tem um turnover. Aquele que aprendeu sai. Você tem que ensinar o que chega. Ou tem o cara que não quer aprender, ela fala, não vou. Aí, então, assim, essa é muito difícil, essa fase de arrebentação das ondas, né? Essa arrumação de casa. A gente contratou uma grande empresa de auditoria, uma das Big Four agora, para fazer um trabalho interno. Finalizaram há 2 semanas atrás, de mapeamento de processos e identificação de vulnerabilidades. Saíram 150 itens para serem corrigidos, cara. Mas isso aí você faz em uma semana, não fique de frescura, né, Gustavo? Sim. 150 coisas para você resolver, vai me dizer que você precisa de tempo para resolver isso. São o prazo, o cronograma de solução, tá certo que muitos deles se resolvem com uma ação só. Sim, você acerta uma coisa, resolve, a causa raiz é uma só. Você mexe em resolve 10. Mas o cronograma de implementação é de 1 ano a 1 ano e meio de ajustar tudo isso daí. Então, assim, tudo isso, beleza, faz parte, é o que é. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar chorando, não adianta só querer o glamour das coisas, né? A gente estava falando do glamour cervejeiro e tal. Assim, não adianta só querer o glamour, tem que estar disposto a fazer também. Agora, disso que você está falando, assim, sistema e comunicação apurada, assim, você resolve coisa pra cacete, né? Quando você tem um bom sistema parametrizado, bem alimentado, e se você tem uma comunicação próxima, ali você passa por isso assim muito mais forte, né? Que você começa a olhar os problemas que acontecem operacionais, assim, cara, a maioria é problema de comunicação, né? Cara, assim, dados, entendeu? Dados virando informação para tomada de decisão. Pronto, acabou. Não adianta. Se você não tem informação, se você não sabe, se você não tem indicadores, se você não mede aquilo que você acha que são os pilares importantes para o desenvolvimento do negócio, se você não sabe onde você está indo, qualquer lugar tá bom ou qualquer lugar tá ruim. Sim, é a parábola lá do gato de botas, né? Hoje, de manhã, a gente teve uma reunião, a gente implementou um sistema de remuneração variável para 100% da empresa, todo mundo é elegível. E existem parâmetros definidos para isso. Então, por que a gente foi para esse caminho? Porque a gente percebeu que as pessoas querem fazer direito. O cara que está ali no dia a dia, em qualquer atividade que ele seja responsável na companhia, ele não quer errar, ele quer fazer direito. Às vezes só ele não sabe. Exato. Uhum. Então dizer para ele, olha, se a gente mexer nesse botão, se a gente apertar isso aqui, olha o que vai acontecer. Ah, entendi, agora eu sei. Então agora eu consigo me engajar, agora eu consigo ser parte da solução. Isso é cultura, né? Problema. Quando você toma uma decisão dessa, é cultura, né? A gente não implementou nesse momento da nossa trajetória, que ainda é uma trajetória muito nova, né? Nesse momento a gente não implementou a remuneração variável para ter aquela pegada dinheiro acima de tudo, faca na caveira. Não é isso. A questão é que eu preciso dizer para as pessoas, eu preciso dizer para elas
aonde que elas têm que atuar para que o resultado venha e o resultado seja transformado em benefício para ela. Sim. Ele quer essa informação, ele pede essa informação. Cara, isso que você está falando, eu acho do caralho essas conversas aqui, porque você fica ouvindo e pensando e lembrando, né, assim, os desafios, né, cara. Eu não gosto muito desse termo as dores. Na verdade, eu não gosto de nenhum modismo desses startupeiros, desses termos em inglês, essas porraiadas, mas esse acho que é um bom termo, porque dói mesmo, né, cara? Assim, quando você fala de dados, por exemplo, putz, uma coisa assim super interessante que aconteceu com a gente. Pô, nós somos uma empresa de tecnologia, né, cara? Temos uma plataforma, o nosso negócio acontece de forma digital, a gente alimenta dados pra cacete, né? Alimenta e recebe e alimenta no nosso banco aqui uma quantidade enorme de dados. E o que eu acho que é interessante, cara? Há mais ou menos uns 3 anos a gente começou também a falar, cara, é data science, cara. Nós temos que começar a cuidar dos nossos dados. Tá, mas nós vamos fazer o que com esses dados? Não sei. Vamos guardar os dados primeiro? Porque a gente começou a observar muitos cases assim, por exemplo, o teu negócio. Cara, teu negócio tem um pipinaço, assim. Se você tem 4 ou 5 empresas com sistemas diferentes, você já tá fudido com os dados. Esses dados estão... Pô, cada um tá numa gaveta diferente. Então tu falou assim, vamos organizar agora, porque é o seguinte, tá fácil de organizar, tá tudo numa gavetinha só. Vamos só fazer as divisórias na gavetinha, entendeu? Puta, a gente foi lá e tal. E começamos a olhar muito para dashboards e indicadores. Olha que interessante, cara. Passou assim um baita tempo a gente olhando para esses indicadores, e a gente percebeu que a gente tinha que começar a olhar para outros indicadores que influenciavam esses indicadores. A causa raiz. Você vai para a causa raiz. Aquele papo dos inputs e dos outputs, né? Então, porra, dentro disso que a gente tá falando é o seguinte, a gente também tá tentando ensinar e passar uma cultura e tá ao mesmo tempo aprendendo. Falou assim, cara, ó, então, aquilo que eu te falei, eu também acabei de perceber que, porra, não é bem assim, porque, ó, acabamos de perceber um negócio aqui. O cara fala, porra, caralho, mas você me falou pra fazer isso, agora é isso. Então o cara também tem que estar disposto a estar nessa jornada com você e falar assim, ó, eu também tenho muito mais perguntas e muito mais dúvidas do que respostas, né? Não é fácil, né, cara? Cara, assim, isso o que eu chamo aqui de identificação da causa raiz, né? Os engenheiros gostam desse termo. A identificação da causa raiz do problema. Cara, assim, na minha experiência, 90% das vezes que um problema chega, primeiro, o problema não é aquele. Aquilo é só consequência. Sim. Do tipo, sei lá, faltou produto. Ou do tipo, vamos mudar. Tipo, o produto está chegando atrasado no cliente. Tá chegando tarde. O bar tem que receber até as 4 da tarde, tá chegando às 8 da noite. Aquilo é trazido para você como se aquilo fosse o problema. Só que aquilo não é o problema. Aquilo é a consequência de uma série de coisas para trás que, se você não entende a causa raiz, você acaba indo para cima da logística, você acaba cobrando a logística e a logística fala, mas Gustavo, eu tive que esperar a fábrica terminar de envasar, porque tá saindo da mão para a boca. Então o produto acabou de envasar, já botou no caminhão e o caminhão saiu, tão logo o produto estava disponível. Então, na verdade, é um problema de disponibilidade de produto. Não é um problema de logística. Que pode estar acontecendo por outras coisas. Exato. Também, né? Então, assim, a gente passou esse primeiro quadrimestre de janeiro até abril, a gente fez alguns movimentos internos que foram doloridos e assim, particularmente para mim foi muito dolorido, que foi, um deles, por exemplo, foi o fechamento de Piracicaba. Sim, eu soube... Agora, recentemente, vocês jogaram para startup, né? Cara, a gente distribuiu entre startup ali em Itupeva e Pomerode, na Schornstein. Então, foi muito dolorido para mim, assim. É um tema que foi amadurecendo, mas chegou uma hora que decisões difíceis têm que ser tomadas, né? Parece que a planta daquela fábrica era meio cachorra também, né? 2 andares, uma série de... Cara, a planta era a planta mais linda da CBCA, das 3 plantas da CBCA. Era a mais charmosa, a mais incrível. Só que não era um espaço propício para uma fábrica de cerveja. Então ela tinha 2 andares, ela tinha um mezanino. Ou talvez para um porte era, né? Depois muda. E aí entra no outro capítulo de discussão, que eu não vou nem mergulhar nisso agora, porque eu falo isso com frequência, que é o tamanho da fábrica. Eu não acredito em meu modelo de negócio, minha cabeça de enxergar a viabilidade do negócio cervejeiro, estou falando no que diz respeito à produção. Ela é ou de brewpubs e cervejarias muito pequenas, ou de cervejarias que têm
150, 200 mil litros para cima. O meio do caminho é foda, O meio do caminho é muito dolorido e te obriga a navegar por mares que são complicados, né? Semana passada, coincidentemente, estava conversando com um amigo que ele mora em São Paulo e ele é conselheiro de algumas empresas aqui em Curitiba e tal, e daí... Cara, ele é meio amigo e meio mentor também, né? E a gente tá falando sobre essas questões, assim... ele falou, cara, a minha cabeça é binária. Ele falou assim, ó, ou é isso, ou é isso. Ou é pequeno volume, diferenciação, preço alto, margem, segmentação e tal. Ou é eficiência, ganho, escala e tal. É. E isso que você tá falando, eu concordo pra cacete. A gente quando tinha um bar aqui, quando começamos com o bar aqui em Curitiba também, hoje eu olho pra trás e eu vejo assim, a gente ficava no meio do caminho. A gente nem era o bar de, porra, põe gente pra dentro e vende barato, o cara quer comer algo honesto, tal, não sei o quê. E nem era a experiência do caralho. Aí você tá fudido. Aí você cai no Oceano Vermelho, né, do livro, você assim, cara, é você e mais um monte de gente. Ô Douglas, cara, olha, acompanha o raciocínio aqui na conta, porque isso para mim é o que dirige o meu jeito de pensar, é o que dirige a forma como eu vejo o mercado. O mercado de cerveja, no Brasil, é um mercado de 16 bilhões de litros, tá? Total, das cervejas econômicas às cervejas mais especiais. Só que você fala assim, pô, ele é estratificado. Não adianta, uma estratégia que funciona para um tipo de produto é totalmente diferente de uma estratégia que funciona para outro tipo de produto. Então, vamos segmentar ele em 4. Cervejas econômicas, onde o foco é preço. Mainstreamzão. Antes do mainstream ainda. É mainstream, mas é um mainstream barato, mas tipo acessível. Colônia, burguesa, disso que estamos falando? É. Tá. Então, daí você tem o mainstream tradicional, que são as marcas tradicionais, Brahma, Antártica, Skol, blá, 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 Itaipava e segue. Então no começo preço por preço. Preço, cara. Depois é preço com alguma marquinha. E acho que é um dos mercados que tem a maior que tem a maior resiliência, entendeu? O mercado de cerveja econômica. Porque por questões de preço, por questões de tributação, por questões de renda no Brasil e tal. Então, esse mercado é um mercado de 24%, 25% do total. Entra o mainstream. O mainstream com quanto? 55%, 60%. Vem perdendo espaço. Já foi quase 100%, né? Já foi 80%, 85%. Então, entra o mainstream. Em cima do mainstream tem as premium. A Heineken, Stella... Bud... Talvez. Bud, a Bud trafega um pouquinho, né? Beck's, tal, essas marcas que se posicionam como marcas premium. Que, na verdade, são as marcas que nos ajudam, né? Porque ela tira o cara do mainstream, joga para um segmento premium, e do premium ele está pronto para acessar o nosso, que é o craft. E até dentro do craft, cara, uma coisa que eu tenho pensado bastante, assim, a Heineken e a Ambev, talvez a Petrópolis, eles criaram um pré-craft ali, que é a Blue Moon, a Hoegaarden, a Patagônia, que assim, é o craft de entrada de 9, 10 e tal, porque eu sempre, cito um exemplo assim, tem um grupo de poker nos amigos da escola lá que a gente joga há 16 anos, né? Cara, no começo, eu já gostava de cerveja, depois eu comecei a montar o Clube do Malte, sempre levava uma cervejinha diferente, né? E os caras, Kaiser, Bavária, Skol, depois começou a pintar Budweiser, Stella e tal. Cara, hoje em dia é Patagônia pra cima. Então, assim, os caras, eles consomem essas cervejas ali já entendendo que eles estão consumindo o craft porque virou acessível o produto abaixo de 10, né? Mas viu, Douglas, assim... Só que esse craft vai até 50, né? Eles são craft. É que daí você pega essa pirâmide craft que representa 3% do mercado, 3 ou 4% do mercado. Você pode substratificar ela também. Sim, também. Eles alargaram a base, na verdade. De entrada. Né? A gente faz isso nas nossas marcas. Então a gente tem hoje Schornstein, Leuven, Unicorn, agora é o Merchan. E a Seasons. Então, ali nessas 4 marcas, todas elas a gente quer posicionar como craft. Nenhuma delas eu tenho intenção de brigar no segmento premium. Acho que é um erro, na minha opinião, é um erro que as cervejarias artesanais fazem, de falar que é só 3%, vou brigar nos 97%. É outro mercado. Tá fudido. É outro jogo. É o que o Thiago Salgado, que é o nosso presidente do conselho, ele fala. Cara, são os aquários.
Você muda de aquário, a fauna é outra, a flora é outra. Que legal. Você tem que aprender a nadar num ambiente diferente. Eu concordo 100% cara. com vocês, cara. Eu acho que assim, não tem como ganhar um jogo da briga por preço, mexer em margem com um negócio pequeno e um negócio grande. Não existe mágica. E a gente tem casos de caras que testaram e se fuderam. Não dá certo. Porra, não vira, a conta não vira, cara, né? A gente tem os nossos, na questão de construção de cultura, a gente tem os nossos valores lá dentro. O primeiro valor, tá escrito ali, somos uma cervejaria craft, somos uma cervejaria artesanal, Companhia Brasileira de Cerveja Artesanal. Eu não posso deixar de ser percebido como uma cervejaria artesanal. Sim. Não quero que a gente migre para esse lado. Eu quero que as pessoas falem, pô, uma nova cervejaria entrou para dentro da CBCA, a qualidade vai melhorar. Não o contrário, agora que está na CBCA, agora o produto muda, agora é baixo custo, agora é preço... Enfim, você vê que, assim, cara, esse direcionamento, ele te assim, não é que te engessa, mas ele te condiciona a você tomar uma porrada de decisão. Por exemplo, você não pode colocar qualquer cara para dentro, né? Você tem que pensar. Isso cara, essa marca conversa com a nossa história, né? Conversa com o nosso posicionamento. Complementa, né? Portfólio, né? Eu queria puxar essa prosa aqui, né, cara? A gente falou um pouquinho da movimentação, falou um pouquinho da tua história, do crowdfunding, falou um pouquinho de cultura, falou um pouco dessas dores de crescimento operacionais. Eu queria falar um pouquinho sobre marca, cara. Porque eu observo, nós temos a nossa relação comercial, né? A gente compra de vocês. A gente tem a nossa relação esportiva, que é eu te chamando para jogar e você correndo, né? E tem a relação de parceiros de um negócio e eu olho para vocês e falo assim, eu acho essa história legal pra cacete, né? Fico me colocando no teu lugar, pensando nessa questão da cultura, nessa questão operacional e na questão da marca. Falo assim, cara, você tem, quantos filhos lá dentro hoje? Schorsten, a Leuven, a Seasons, agora a Unicorn. Tem aquelas parcerias da Unicorn que vem junto, que estão ali dentro e tal. Como é que vocês já conseguem olhar para essas marcas? Já existe dentro da empresa hoje discussões de marketing, olhando para as marcas, de posicionamento, de promessa de comunicação, ou estão caminhando para chegar lá ainda? Acho que a gente tem muito que melhorar nesse sentido, né? Então, hoje, muitas das prioridades que a gente tem, elas estão voltadas para dentro de casa. Então, elas estão voltadas para eficiência operacional, para padronização de processo, para implementação de sistema, para construção de cultura, blá, 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 tem um monte de coisa rolando. As marcas, a gente tem 5 pilares estratégicos, marcas é uma delas. Então, a questão como a gente trata cada uma delas, então hoje como a gente posiciona. Primeiro, Schornstein. Schornstein, ela oferece, Schornstein é uma marca alemã, nome alemão, e de Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil. Então, já tá aí a marca, né? Tá ali, já respira, já fala, já é autodescritivo, e ela oferece um portfólio de produtos de entrada dentro do mundo craft. Então nós estamos falando de IPA, de Weiss, de Bock, de Pilsen, de Stout. Estilos mais tradicionais. Estilos tradicionais, estilos de entrada, e Schornstein representa hoje 65% das nossas vendas. Ah, é? 2/3. Porra, bastante, hein? É a marca que a gente posiciona para ser a principal marca da companhia. E eu quero te interromper sem te interromper, porque eu quero ouvir bastante a história das outras marcas ali, mas eu quero trazer também o raciocínio da geografia, né? Vocês também têm essa conversa, até onde a gente vai vender a Schornstein? Tem elasticidade para só sul? Ou ele vai bem em sudeste? Como vocês passam por essas análises também? Essa marca ela vai mais longe. Essa aqui não, essa aqui vamos... E eu tô te perguntando isso porque eu não vejo Vals aqui mais, por exemplo, mas você vai pro Sudeste e tem Vals, né? Então o Ambev falou assim, cara, isso aqui é geográfico, né? Tem isso também. Totalmente, Douglas. Totalmente, cara. Assim, a geografia faz parte da construção do posicionamento da marca. Então a Schornstein, pra gente, pela história dela, pelo fato dessa IPA que a gente está bebendo aqui ter sido premiada e ganhou uma repercussão no momento em que o mercado ainda era muito jovem, né? O mercado de cerveja artesanal ainda era muito jovem no Brasil, e a Schornstein IPA virou ali um sinônimo de IPA, Festival Brasileiro da Cerveja e tal. Então ela é uma marca que
ela fala no nível de território nacional. É uma marca que a gente expõe ela vai muito bem em São Paulo capital. A gente vai estar esse ano de novo, acho que estou dando um spoiler aqui, na São Paulo Oktoberfest, né, junto com a própria Eisenbahn, que esse ano entrou no lugar da Spaten. Ano passado foi Spaten. Ano passado foi Spaten, os 2 anos anteriores tinha sido Spaten, esse ano vai ser a Eisenbahn. Então é uma marca que tem lugar de fala no nível nacional, a gente percebe isso, é uma marca que flui muito bem. Eu observo algumas oportunidades também, né? Porque a Eisenbahn foi vendida para um grande grupo, né? Já tem cara que torce o bico. E tinha algumas marcas lá locais, a Beerland, né? Não lembro todas as outras como estão, tal, mas vocês acabaram ficando uma marca tradicional alemã, assim, relevante no país, né? E assim, é uma marca que está desde 2006, né? Então são 17 anos de história, né? Esse produto como um cavalo de batalha, como um blockbuster aí da marca. Então são 2 terços. São 2 terços a Schornstein. A Leuven entra em segundo lugar. Aí sim, com uma estratégia mais regionalizada. São Paulo, estado de São Paulo. Ah, mas vende em outros estados? Sim, vende. Mas o foco, onde ela cresce, onde ela tem recall, é no estado de São Paulo. Leuven, né, é o nome de uma cidade belga, aliás, fomos para lá também, estava te contando, fomos para Leuven esses dias também. Com um portfólio que teve agora 3 ou 4 produtos premiados no Festival da Cerveja desse ano, de novo, e todos eles cervejas de estilo belga. Quadruple, Double, Saison. Então é uma marca que comunica, navega nesse universo, não só, mas predomina nesse universo e tem um nome mais relevante, mais forte dentro do estado de São Paulo. A Unicorn pra gente, assim, eu posso dizer que foi uma gratíssima surpresa. Porque... Eu acho que ele, assim, ele pode complementar de uma forma interessante a história de vocês, né? Ele também, o propósito da marca, né, tem um personagem, o Mr. Unicorn, que também foi muito bem desenhado pelos então fundadores da startup. Tem uma identificação com o público jovem, super legal. Tem uma relação de custo-benefício interessante. Interessantíssima, né? Aquela NEIPA, que é também uma campeã de vendas, e complementou o portfólio da Schornstein. Então, tem NEIPA, a Schornstein não tem. Tem uma Session IPA, a Schornstein até tem, mas não é o foco da marca. Então, ela vem com uma Premium Lager, né? A Hop Lager, que a Schornstein também não tem. Então, ela veio para jogar dentro dessa base da pirâmide da Craft com estilos que a Schornstein não tem. E o nível de aceitação também muito bom, muito positivo. Hoje, a Unicorn já representa mais ou menos 12%, 13% das vendas. Eu não sei se eu vou somar 100% de tudo que eu vou falar, mas é mais ou menos por aí. E aí entra o papel da Seasons. Não, você está crescendo tanto, cara, que se somar tudo isso dá uns 130%. Pega a Schornstein com 65%, Leuven com 20% dá 85%. É isso aí, dá uns 12% da Unicorn. E Leuven bem local também, me parece. A Leuven não, a Seasons também bem local, não? A Seasons menos local, bem nacional, mas mais com geek, menos sortimento. Né? Geek. Então, preço médio alto, o preço médio é o dobro, né, da cerveja. Então, a gente também segrega, a gente estava falando de pirâmide, quando a gente tira a pirâmide que tem lá o craft, tira ela e segrega ela, a Seasons está ali no high-end, né? Ela está posicionando produto não pasteurizado, né? Cadeia fria, uma complexidade maior, preço maior, para entendedor de cerveja, com seus 3%, 4% do total das vendas. Só que é um papel importante, porque ela complementa o portfólio. Sim. Cara, e pra gente finalizar o papo aqui, eu queria te fazer uma pergunta, pra gente falar um pouquinho de mercado. Pô, tem aí uma história, né? A Schornstein já 16 anos, você falou, né? 17 anos. Tem essa movimentação toda de CBCA. A gente também vem observando o que Heineken, o que Ambev vem fazendo. Dentro do nosso mercado craft, nego que entrou, nego que saiu. Aí veio uma pandemia. Porra, tem uma porrada de coisa acontecendo. Cara, a própria participação do autosserviço nessa história, né? Como é que o autosserviço encara essa categoria? Para onde você enxerga que tá indo, cara? Quais são as coisas que você acredita que possam acontecer
e como é que vocês estão se preparando e olhando para isso? Não sei se tem uma resposta, mas assim... Eu tenho um leque de alternativas aí, né? Porque a gente vê um pouco da história americana, que eu acho que se assemelha mais ao que está acontecendo no Brasil, é mais próximo do que está acontecendo no Brasil, apesar de estar alguns anos à frente. Então a gente vê nos Estados Unidos, a Sierra Nevada, uma cervejaria que continua com controle familiar, uma cervejaria que hoje fatura seus 300 milhões de dólares, é o que eu pesquisei e olhei recentemente. A gente vê a Samuel Adams, The Beer, Boston Beer Company, acho que é a razão social. É uma cervejaria que listou, abriu capital e fatura 1,8 bi de dólar. E foi fundada praticamente no mesmo tempo, na década de 80, que a Sierra Nevada. Então, ela ter feito esse movimento de uma listagem, de abrir um capital, permitiu que ela tivesse acesso a um funding para acelerar o crescimento muito mais rápido do que aquela que preferiu se manter num controle familiar. Você tem uma Brewdog da vida que construiu, na Escócia, construiu toda a sua estratégia em cima, nem de um nem de outro, em cima do equity crowdfunding. Hoje são 120 mil investidores da Brewdog. Uma proposta de branding fudida, né, cara? Fudida, tem a pegada de são ativistas, né? Tem toda aquela pegada de construção de comunidade, que a gente tem um pouco disso também. Hoje a gente tem 700 investidores na nossa base. E você tem as marcas que foram vendidas para os grandes grupos cervejeiros. Aí está aí a Lagunitas, a Heineken, a New Belgium, que foi vendida para Kirin, no Japão, um player meio diferente nesse jogo todo, né? Você tem a CBA, a Craft Brew Alliance, nos Estados Unidos, que é vou arriscar dizer aqui que é uma CBCA de lá, que nasceu da fusão de duas cervejarias e depois compraram outras cervejarias, mas que hoje pertence à Bembev. Então existem alternativas de caminhar para todo lado. Respondendo a sua pergunta, a gente está desenhando uma estratégia que não dependa de ninguém, que dependa só da gente. Então a nossa estratégia é de continuar sendo uma cervejaria independente. Tudo aquilo que depender da gente, do nosso trabalho, do nosso crescimento, do nosso acesso a capital, e de tudo que vier pela frente, é por aí que a gente está mirando. Em nenhum momento a gente está construindo alguma coisa. Não, estamos construindo alguma coisa para que em breve um estratégico de fora do país ou de dentro do país venha para se associar ou para ter uma participação no negócio. A gente não quer depender da vontade dos outros. A gente quer fazer aquilo que depende só da gente. Então, quem sabe, num futuro, ser a primeira cervejaria independente a ser uma empresa listada na Bovespa. Sim, seria muito legal, né? Por que não, né? Eu acho que é uma história bacana. E abrir esse espaço e fazer disso aí uma inspiração para outros que estão começando também. Leve o tempo que levar, mas é para isso que a gente está caminhando, para que a gente seja uma história de cervejaria independente que deu certo no Brasil. Cara, legal. Gustavo, do caralho a conversa aí. Muito boa, a cerveja estava boa, o papo foi bom. Queria te agradecer aí pela presença. Cara, te desejar sorte. Vamos ficar por perto aí e ver para onde que vai essa história aí. Tá bom? Beleza. Valeu, Douglas. Valeu. Obrigado, prazer estar com você aqui.